E aí não tem jeito de sustentar contrato de transmissão, essas coisas, enfim. Já que vocês pintaram o Paquetá com cores vivas na tela... Se te incomodou falar bem do Paquetá, não? Não, eu comecei a enxergar Zico, né, na descrição Você acha? Não, Paquetá. Falamos sobre a polivalência. Mas nós vamos transportar essa análise exatamente para o tablet de Léo Gens. Primeira coisa, vamos colocar na tela, eu quero ver aonde que está o Paquetá diante de tantos jogadores que estão espalhados pelo campo aí. Hoje a ideia é a gente mostrar qual é o melhor Flamengo para enfrentar o Lanús. E Cadê o Paquetá Paquetá? está aqui. O Paquetá está lá, olha lá onde está o Paquetá. Pela direita, tá? Mas essa aqui é só a posição que ele vai sair, que ele vai largar. Então, Flamengo com a bola, o que eu imagino que ele vai fazer? Saída de 3, tradicional do Flamengo, já que muitas vezes o Lanús se defende num 4-4-2. 2 linhas de 4 com o Marcelino Moreno e o Walter Bol mais à frente. Marcelino Moreno é dúvida. Saída de 3 com o Alexandro, que é o lateral esquerdo, mais próximo de Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso daqui vai liberar o Varela para ele apoiar por fora e o Paquetá vem jogar por dentro. Junto com o Arrascaeta. Na prática, o Flamengo vai ter 2 meias. O Arrascaeta pelo lado esquerdo e o Paquetá pelo lado direito. Com o Everton Cebolinha aberto por esse lado e Everton Araújo e Pulgar como os 2 volantes. Eu vou justificar o Everton Araújo no momento em que a gente chegar no Flamengo sem a bola. Com ela, o Flamengo já é capaz de ter uma superioridade numérica nesse primeiro setor, ou seja, 3 jogadores do Flamengo para só 2 do Lanús. E qual o ponto principal para eu escolher o Paquetá saindo da direita para dentro? É importante que o Flamengo consiga estabelecer uma vantagem no setor de meio de campo, hoje no jogo contra o Lanús. E essa vantagem está bem aqui nesse setor. O Flamengo passa a ter 4 jogadores, Everton Araújo, Pulgar, Arrascaeta e Paquetá, num setor em que o Lanús só tem 2 volantes. Caso haja uma compensação desses pontos por dentro, os jogadores mais abertos do Flamengo, Everton Cebolinha e o Varela, vão ficar no mano a mano contra os laterais Marcite e o Guidarra. Essa situação de mano a mano aqui, por exemplo, é o ideal para o Everton Cebolinha e para o jogo dele. Por isso eu escalaria o ponta do Flamengo aberto por aqui. Caso ele atraia o Guidarra, o lateral direito do Lanús, espaço para Arrascaeta infiltrar aqui entre os esquerdos e o Guidarra. Entre zagueiro do lado direito e lateral do lado direito da equipe do Lanús. Por isso, para mim, parece que essa é a escalação ideal, com o Bruno Henrique no comando de ataque. E por que o Bruno Henrique e não o Pedro? Por quê? Canali e Esquerdos são 2 jogadores mais experientes, especialmente o Esquerdos, e são zagueiros lentos. O Bruno Henrique é muito rápido. Muitas vezes o Lanús adianta um pouquinho as suas linhas para tentar pressionar ou marcar no bloco médio e existe um espaço nas costas desses zagueiros que o Bruno Henrique pode aproveitar. Por isso a minha escolha seria por esse jogador. Mas entendo também quem possa cogitar a possibilidade do Paquetá jogar como falso 9. Não seria essa a minha escolha e caso o Paquetá jogue como falso 9, de repente poderia entrar o Carrascal nesse time do Flamengo. Mas não seria a minha escolha. Os companheiros fariam algo diferente? O Flamengo pode ter acho que uma surpresa para esse jogo, que é o Luiz Araújo. Não é informação, não. Na Libertadores a gente tinha informação, que o Danilo vai jogar, é provável que jogue. Não é dessa vez. É um sentimento que eu tenho, por causa do Marcite, que é um lateral que sobe muito. Eu acho que ele vai precisar ter um jogador um pouquinho mais agressivo pelo lado direito. E aí precisaria ver, se acontecer isso, o Paquetá pode jogar como segundo homem no meio de campo. Vamos ver. Vamos aguardar a divulgação da escalação. Agora, sobre o Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo que está assistindo ao programa vai ficar desesperado. Como assim o Bruno Henrique? Não está jogando nada, não jogou nada contra o Botafogo e tal. Mas o Bruno Henrique é um jogador que precisa de espaço. E se o Lanús marcar um pouquinho mais alto, o Bruno Henrique vai ter espaço para fazer as arrancadas dele e receber a bola. O Léo Fontes tem outra teoria, né, Léo? Não, eu tô pensando que o Lanús vai jogar lá atrás, né? Que o Lanús não vai atacar o Flamengo. Mesmo sendo um confronto de 2 jogos, jogando em casa o primeiro jogo. O Lanús é um time pequeno da Argentina, né? Não é um time entre os grandes. Tô pensando, obviamente, isso não pode, a gente nunca
sai do nada, né, para uma opinião. Estou pensando muito na final da Copa Sul-Americana, era o mesmo treinador, praticamente o mesmo time, que o time vai querer jogar no erro do Flamengo. Então eu estou imaginando que o time vai meter uma retranca e tentar jogar com o Marcelino Moreno, que, se ele jogar, né, evidentemente, né, circulando para receber essa bola em algum momento com ela descoberta para meter lançamento, seja para lateral, para ponta. O Marcelino é o craque do time. É o craque. É o craque do time. Não sei se dá para chamar de craque, mas do time é. Do time. Ele não é um craque, mas do time é. Jogou bem no Coritiba. Mas eu tinha a impressão no Coritiba de que é aquele cara que joga bem, mas nunca decide o jogo, sabe? Meio peito frio também. Né? Falta alguma coisa nele, né? Acompanhei bem o Marcelino Moreno no Coritiba. E ele é o cara capaz de fazer coisas realmente que você não imagina, né? Viradas maravilhosas, chutes maravilhosos, jogadas maravilhosas, mas ele, às vezes, não... Você precisa dele, vai lá, decide, meu filho, mete um gol. Estamos precisando de um gol, ele não faz, né? Ele acaba passando a responsabilidade para alguém sempre. Então eu tenho um pouquinho de pé atrás com ele. E acho que o Flamengo, de repente, vai ter que empurrar a linha do Lanús lá para trás, vai ter que usar os lados do campo. Eu acho que o Cebolinha é uma escolha que eu faria também. Mas eu não acho que ele vai usar, por exemplo, Cebolinha e Luiz Araújo. Não é muito a característica do Luiz. Se ele colocar né? o Cebolinha, ele coloca o Carrascal do outro lado. Exato. O Cebolinha não, desculpa. Se ele colocar o Luiz Araújo, ele vai colocar o Carrascal na esquerda. Agora, já que você provocou com a entrada do Luiz Araújo, provável, não, time provável. Eu queria voltar para a tela aqui para ver onde é que você colocaria o Luiz Araújo no time. O Luiz Araújo, aí precisaria sair ou o Everton Araújo, que eu não tiraria para o paquete. Vamos lá, pegar o Luiz Araújo aqui no nosso... Atenção, eles estão em fase de aquecimento, por isso que é uma certa demora. Deixa eu localizá-lo aqui, não está necessariamente na hora. Luiz Araújo. Já Teria que sair o Everton Araújo, que eu não tiraria hoje do jogo de jeito nenhum, e quando eu for para a parte do Flamengo sem a bola, eu vou justificar o porquê da minha escolha pelo Everton Araújo. O Luiz Araújo entraria por aqui e o Paquetá passaria a jogar como segundo homem de meio campo. Eu não faria essa escolha, pelo momento, sem a bola. Acho que o Everton Araújo vai ser um jogador imprescindível para esse momento do jogo. Muito bem. Você já quer emendar com... Vamos lá, então? Eu vou voltar com o Everton Araújo aqui, passar o Paquetá para a posição que eu tinha escalado ele. Para a gente entender como o Flamengo vai se defender, a gente precisa colocar o Lanús em posição de ataque, né? Então, ele faz uma saída com 3 jogadores, o esquerdos, o Canali e o Guidarra, como a gente mostrou ontem. O Marcite, lateral esquerdo, passa muito por fora. E o Carreira, esse ponto esquerda, não é um jogador de ficar pisando a linha lateral do campo. Ele é um ponta de muita força, de imposição física. Walter Bol, Marcelino Moreno e pelo lado direito é o Salvio, quem fica bem aberto por aqui, com 2 volantes. O Flamengo deve se defender com 2 linhas de 4, como é o mais tradicional do jogo do Felipe Luiz. E por que o Everton Araújo vai ser um jogador muito importante? Quando o Carreira fizer esse movimento de vir para dentro, ele pode bater com um dos volantes do Flamengo. E se tem um volante forte de imposição física no elenco, esse cara é o Everton Araújo. Com isso, o Pulgar pode ficar mais de olho na movimentação do Marcelino Moreno aqui pelo lado direito. O Pulgar não vai ter que se preocupar tanto com esse lado do jogo. Então, é muito importante que o Flamengo tenha hoje 2 volantes mais pegadores. Acho que o Paquetá teria um pouquinho mais de dificuldade nessa função aqui. Com isso, o Varela pode até saltar, se for necessário, no Marcite, que é o lateral esquerdo do Lanús, e o Everton Araújo pode fazer essa cobertura aqui se for necessário. Do outro lado, como o Cebolinha é um jogador que se entrega também na fase defensiva, e o Salvio é um lateral, um ala que fica bem aberto, um meio-campista, o Alexandre pode também ficar um pouquinho mais por dentro, dar uma ajuda a Léo Ortiz e Léo Pereira com o Walter Bol, e o ponta desse lado, que é o Everton Cebolinha, volta para, se for necessário, o Alexandre vir jogar um pouquinho mais nessa faixa central. Não tem que ter aquele desgaste toda vez o lateral esquerdo do Flamengo saltar no ponta do adversário. A Arrascaeta e Bruno Henrique vigiariam esses 3 jogadores da saída aqui, e o Paquetá, eventualmente, pode até vir fechar um pouquinho mais por dentro num desses volantes. Agora ele não pode jogar sem o Arrascaeta, que está numa fase terrível, jogar com o Paquetá e Carrascal, com o Paquetá mais próximo do Bruno Henrique? Pode, mas eu acho muito difícil você tirar a Arrascaeta num jogo tão importante quanto esse.
Eu, particularmente, não tiraria, mas vamos colocar aí... Porque na teoria o campo fala, né? Os técnicos que falam isso, né? O campo fala. Então vamos lá, Carrascal no lugar do Arrascaeta? Isso, mas cai com o Paquetá por dentro, junto com o Bruno Henrique e o Carrascal aberto. Isso, aí pode ser o Carrascal aqui pelo lado direito, né? Aí o Flamengo voltaria. Para acontecer isso, o Paquetá teria de jogar ou como um centroavante ou como um segundo homem de meio de campo, né? Não, um 10 próximo ao atacante. Pode ser. Nessa posição aqui, né? E o Carrascal saindo... E quando ficar 2 linhas de 4, o Paquetá fica junto ao Bruno Henrique. A ideia base é a mesma que a gente passou no momento em que o Flamengo atacava, né? Só uma questão de escolha. Exatamente. Só a diferença ficaria na saída do Arrascaeta para a entrada do Carrascal. E aí você, naquela ideia, a gente teria um canhoto saindo da esquerda para dentro, que era o Paquetá, né? E um destro nesse espaço aqui, que seria o Arrascaeta. Pode ser o Carrascal também, ele pode funcionar dessa forma aqui. Com o Paquetá sendo meia-direita e o Carrascal sendo meia-esquerda também. Ô Berna... Tem opção, né? Tem muita opção. Tem muita opção. Eu fico já pensando no jogo da volta com o Jorginho, com possibilidade do Pedro, do Plata. Plata volta. Aí já muda tudo. Muito positivo, né? O time do Flamengo tem excesso de contingente para colocar em campo, uma coisa impressionante. Mas dentro das circunstâncias do jogo de hoje, o empate é bom resultado para o Flamengo? Acho que sim, ainda mais diante da fase, né? O Flamengo jogou melhor contra o Botafogo, já houve uma melhora sensível naquela partida. Mas é um time que oscila muito ainda do Flamengo em 2026, então acho que o empate é um bom resultado. Queria falar sobre um jogador rapidamente do Lanús, né, que é um homem de La Fortaleza, um homem da casa, que rodou o mundo, né, o Sálvio, e já jogou como lateral direito, inclusive. Jogou Copa do Mundo pela seleção da Argentina, jogou no Boca, jogou no Benfica. É um belo jogador o Sálvio. Já tem 35 anos de idade, já é um cara muito experiente, né? A gente fala mais sobre o Moreno, o Marcite, são jogadores mais perigosos, mas o Sálvio pode causar problemas na defesa do Flamengo hoje.